O barulho do metal batendo contra metal ecoou pela cozinha como um tiro. Fernanda olhou fixamente para o cadeado prateado pendurado na porta da geladeira. Do lado de fora, na sala, as vozes da família se misturavam em um burburinho alegre de Natal. Risos, músicas, o cheiro de farofa e peru assado. Mas ali, parada no meio da cozinha, ela não conseguia se mexer. Sofia, sua filha de 7 anos, segurava o cadeado com as 2 mãos pequenas, os olhos arregalados, a voz trêmula. Vovó, por que tem um cadeado na geladeira? O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer resposta. Fernanda sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Todos os olhares da sala viraram para ela. E então, Sofia começou a chorar. Como uma mulher de 42 anos, mãe, trabalhadora, chegou ao ponto de ter a própria geladeira trancada pela mãe. Como o Natal, que deveria ser um momento de união, tornou-se o palco da humilhação mais devastadora da sua vida. A resposta está 2 anos atrás, na primeira vez que Fernanda acordou no meio da noite e não conseguiu voltar a dormir sem beber água. Muita água. Fernanda sempre foi mulher de luta. Divorciada há 4 anos, auxiliar administrativa em uma empresa de logística em João Pessoa, ela dividia um apartamento de 2 quartos com a mãe, Dona Lourdes, e Sofia, uma menina esperta e carinhosa que era o motivo pelo qual Fernanda acordava todo dia. O divórcio tinha sido difícil. Brigas, mágoas, uma separação que deixou cicatrizes profundas. E Fernanda, sem saber lidar com a dor, começou a buscar conforto onde conseguia. Na gaveta do escritório, no pacote de biscoitos escondido atrás das panelas, no pão com manteiga às 2 da manhã. Quando a casa estava em silêncio e ninguém podia julgá-la, comida virou refúgio. Não era sobre fome. Era sobre preencher o vazio que o divórcio deixou. Era sobre silenciar a voz interna que dizia que ela tinha fracassado. Era sobre sentir algo que não fosse aquela solidão cortante. E aos poucos, sem perceber, Fernanda foi ganhando peso. 5 quilos. 10, 15. As roupas apertaram. O espelho virou inimigo, mas ela continuava comendo. Porque parar significava encarar o que estava por baixo. Então começaram os sinais, sutis no início. Ela acordava no meio da noite com uma sede insuportável. Bebia água, voltava para a cama e meia hora depois estava de pé novamente correndo para o banheiro. 5, 6 vezes por noite. De manhã, arrastava o corpo para o trabalho como se tivesse corrido uma maratona. O cansaço era profundo, constante, sem explicação. É o estresse, ela dizia para si mesma. É a idade. Mas no fundo ela sabia que algo estava errado. Dona Lourdes começou a reparar também. Você está bebendo água demais, Fernanda. E comendo à noite de novo, não está? O tom era de acusação, não de preocupação. Fernanda se fechava, negava, mentia. Não, mãe. Está tudo bem. Mas não estava. Ela sentia tontura ao levantar rápido. Tinha visão embaçada às vezes. E continuava ganhando peso, mesmo quando tentava comer menos durante o dia. O corpo parecia fora de controle. E isso a assustava mais do que ela conseguia admitir. Sofia percebia que algo estava diferente. Mamãe, você está bem? Fernanda sorria, beijava a testa da filha e mentia. Estou ótima, meu amor. Mas por dentro, o medo crescia. E junto com o medo, a vergonha de não conseguir se controlar, de ser fraca, de estar talvez matando a si mesma devagar e não ter coragem de parar. O colapso aconteceu numa quarta-feira de tarde, no meio do expediente. Fernanda estava na frente do computador digitando um relatório quando a sala começou a girar. Primeiro devagar, depois rápido demais. Ela agarrou a mesa, tentou respirar fundo, mas as pernas não obedeciam. Tudo ficou branco. Ela ouviu alguém gritar seu nome, sentiu mãos a segurando e então... nada. Quando acordou, estava no chão, cercada de colegas assustados, com alguém oferecendo água, alguém pedindo para chamar a ambulância. A humilhação queimou mais que qualquer tontura. No pronto-socorro, uma enfermeira espetou o dedo dela com uma lanceta e colocou uma gota de sangue numa tira. A máquina apitou. A enfermeira franziu a testa. Chamou o médico. Ele olhou o visor e disse com uma voz que não escondia a seriedade. 320. Fernanda não entendeu. 320 o quê? Miligramas por decilitro. Sua glicemia. A senhora está com diabetes tipo 2. O mundo parou.
Diabetes. A palavra ecoou na cabeça dela como uma sentença. Ela ouviu o médico explicar sobre insulina, medicação, dieta rigorosa, exercícios. Mas tudo soava distante, abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Diabetes. Ela tinha diabetes. E tinha sido ela mesma quem causou isso. Comendo escondida, perdendo o controle, destruindo o próprio corpo. A culpa veio como uma onda e a engoliu inteira. Ela voltou para casa com uma sacola de remédios, uma folha de instruções sobre o que não podia mais comer e um medo visceral de contar para a mãe. Mas Dona Lourdes viu as caixas de medicamento na mesa da cozinha e não precisou de explicação. Eu sabia. Foi tudo que ela disse cruzando os braços. Eu sabia que ia dar nisso. Não houve abraço. Não houve consolo. Só decepção. E Fernanda, que já carregava tanta vergonha, sentiu o peso dobrar. Dona Lourdes decidiu agir. Sem perguntar, sem conversar, ela assumiu o controle da alimentação da casa. Tirou todos os doces, refrigerantes, biscoitos. Passou a servir os pratos de Fernanda com porções minúsculas, vigiando cada garfada. Isso é o suficiente para você, dizia. Fernanda, paralisada pela culpa, não reclamava. Mas por dentro, ela sentia raiva. Raiva da mãe, raiva de si mesma. Raiva de ter virado uma criança que precisava ser controlada. E então, numa noite, Fernanda acordou com fome. Não era só fome física. Era aquele vazio emocional que sempre a empurrava para a cozinha. Ela desceu na ponta dos pés, abriu a geladeira e viu um cadeado prateado, pequeno mas firme, trancando a porta. Fernanda puxou. Nada. Tentou de novo. O cadeado não se mexeu. Ela olhou ao redor, confusa, incrédula. Sua mãe tinha trancado a geladeira, como se ela fosse uma ladra, como se não pudesse confiar nela. Fernanda ficou ali parada na escuridão da cozinha, olhando para aquele cadeado e sentiu algo quebrar dentro dela. Mas não disse nada. Não confrontou. Voltou para o quarto, deitou na cama e chorou em silêncio até o amanhecer. O cadeado virou rotina. Toda noite, depois que Sofia ia dormir, Dona Lourdes trancava a geladeira e a despensa e guardava a chave no próprio quarto. É pelo seu bem, Fernanda, ela justificava. Você não tem controle. Eu preciso proteger você de si mesma. Fernanda queria gritar. Queria dizer que aquilo era humilhante, que ela não era uma criança, que precisava de apoio, não de punição. Mas a vergonha era maior que a raiva. E, no fundo, uma parte dela concordava com a mãe. Talvez ela realmente não merecesse confiança. Talvez ela fosse mesmo fraca demais para se controlar. Os dias se arrastavam em uma rotina sufocante. Fernanda acordava, tomava os remédios que a faziam sentir enjoo, ia trabalhar carregando um cansaço que nunca passava, voltava para casa e comia o que a mãe autorizava. Nada de pão, nada de arroz branco, nada de sobremesa. Dona Lourdes servia as refeições como quem distribui rações. E Fernanda, sentada à mesa, mastigava em silêncio, com Sofia ao lado perguntando: Mamãe, por que você não come bolo como eu? E Fernanda mentia, forçando um sorriso. A mamãe não está com vontade, meu amor. Mas à noite, quando a casa dormia e ela ficava sozinha, a fome emocional voltava com força total. Fernanda ficava acordada olhando para o teto, pensando na geladeira trancada lá embaixo. Pensando em como sua vida tinha virado aquilo. Divorciada, controlada pela mãe, doente, fracassada. Às vezes ela descia as escadas na escuridão, parava na frente da geladeira e tocava o cadeado com os dedos. Frio, metálico, inflexível. Como a vida dela tinha se tornado. A relação com Dona Lourdes azedou completamente. Elas mal conversavam. Quando falavam, era sobre remédios, consultas, glicemia, nada mais. Sofia percebia a atenção e ficava mais quieta, mais retraída. Fernanda via a tristeza nos olhos da filha e sentia uma culpa ainda maior. Ela estava falhando como mãe também. Não conseguia proteger Sofia daquele ambiente tóxico. Não conseguia dar o exemplo de força que uma criança precisava ver. Estava afundando. E não sabia como pedir ajuda. E então chegou o Natal. Fernanda não queria celebrar. Não queria fingir que estava tudo bem na frente da família, mas Dona Lourdes insistiu. Ricardo, o irmão de Fernanda, viria com a esposa e os filhos. A tia Marta também. Seria uma ceia modesta, mas reuniria todo mundo.
Fernanda concordou, sem energia para discutir. Ela não imaginava que aquele Natal mudaria tudo. Que um cadeado escondido por meses seria finalmente exposto. E que sua filha, com 7 anos e um coração puro demais, seria quem traria tudo à tona. A mesa estava posta com toalha vermelha, guardanapos de papel decorados, pratos que Dona Lourdes só usava em ocasiões especiais. O peru assado exalava um cheiro que enchia a casa. Farofa, arroz, saladas coloridas. Tudo preparado com esmero pela matriarca, que naquele dia parecia determinada a mostrar que tudo estava sob controle. Ricardo chegou primeiro, com a esposa Ana e os 2 filhos pequenos. Abraços calorosos. A tia Marta trouxe uma torta de frutas. Sofia corria pela sala, animada com os primos. Por um momento, quase dava para fingir que era um Natal normal. Fernanda estava sentada no sofá, sorrindo pouco, respondendo perguntas com monossílabos. "Você está bem, Fê?" Ricardo perguntou, estranhando o silêncio da irmã. "Estou", ela mentiu. Dona Lourdes serviu champanhe para os adultos, refrigerante para as crianças. E quando todos estavam sentados à mesa, prestes a começar a ceia, Sofia levantou e disse com a voz alegre: "Vou pegar mais suco." Ela correu para a cozinha. Fernanda nem prestou atenção. Estava distraída, empurrando a salada no prato, desejando que a noite acabasse logo. Mas então ouviu a voz de Sofia, mais alta, confusa. "Vovó, por que tem um cadeado na geladeira?" O tempo parou. Fernanda sentiu o sangue gelar. Levantou os olhos devagar e viu Sofia parada na porta da cozinha, segurando o cadeado prateado com as 2 mãos pequenas. A menina olhava da avó para a mãe, tentando entender. Na sala, o silêncio foi absoluto. Ricardo franziu a testa. Ana arregalou os olhos. A tia Marta soltou o garfo. Dona Lourdes abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sofia continuou com a voz começando a tremer. "É por causa da mamãe." "A senhora não confia na mamãe?" E então, os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela começou a chorar, desesperada, com aquele choro sincero e dolorido de criança que não entende por que os adultos fazem coisas cruéis. "A mamãe não é má, vovó. Por que você faz isso com ela?" Fernanda sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos seus pés. A humilhação explodiu dentro dela como uma bomba. Todos estavam olhando. Ricardo com choque, Ana com pena, a tia Marta com indignação, as crianças assustadas e Dona Lourdes petrificada, sem saber o que dizer. Fernanda levantou da cadeira tão rápido que derrubou o copo. Não disse uma palavra. Atravessou a sala, entrou no quarto e bateu a porta com força. E então, sozinha, trancada, ela desmoronou. Chorou como não chorava há anos. Soluços profundos, incontroláveis, que sacudiam o corpo inteiro. Ela caiu de joelhos no chão, abraçando o próprio corpo, sentindo a vergonha queimar cada centímetro da pele. Sua filha tinha visto. Toda a família tinha visto. Agora todos sabiam que ela era tratada como uma criança sem controle, que sua própria mãe não confiava nela, que ela era fraca, doente, invisível, que ela tinha falhado em tudo. Do lado de fora do quarto, a sala explodiu. Ricardo se levantou, o rosto vermelho de raiva. "O que é isso, mãe? Você tranca a geladeira? A senhora está tratando a Fernanda como se ela fosse uma criminosa." A voz dele ecoou pela casa. Dona Lourdes tentou se defender, mas a voz saiu fraca, trêmula. Eu só estava tentando ajudar." "Ela não tem controle. A diabetes." "Ajudar?" E a tia Marta interrompeu, levantando também. Sua voz estava carregada de indignação. "Isso não é ajuda, Lourdes. Isso é abuso. Você está humilhando sua própria filha." Ana segurava Sofia, que ainda chorava baixinho, confusa com toda a confusão. Ricardo bateu a mão na mesa. "Você acha que isso vai fazer ela melhorar? Tratá-la como se ela fosse incapaz? Destruir a dignidade dela?" Dona Lourdes começou a chorar também. Não de arrependimento, mas de defesa. "Vocês não entendem. Eu fico com medo. Ela pode morrer. A diabetes mata. Eu preciso proteger minha filha." Ricardo sacudiu a cabeça incrédulo. "Prodiger, você está destruindo ela, mãe. Não percebe?" Dentro do quarto, Fernanda ouvia tudo. As vozes altas, as acusações, o choro da filha. Ela queria desaparecer, sumir, nunca mais ter que encarar ninguém. A vergonha era tão grande que ela mal conseguia respirar. Como tinha chegado àquele ponto? Como tinha permitido que sua vida se tornasse aquilo? Uma mulher adulta sendo controlada, vigiada, punida.
E pior, sendo exposta na frente da própria filha. Ricardo bateu na porta do quarto. Fernanda, abre, por favor. Ela não respondeu. Ele insistiu. Fê, eu não vou embora até você abrir. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mas finalmente se arrastou até a porta e destrancou. Ricardo entrou, fechou a porta atrás de si e sentou no chão ao lado dela. Não disse nada por um tempo. Apenas ficou ali, presente. Depois de um silêncio longo, ele falou, com a voz baixa mas firme. Isso não pode continuar, Fernanda. Você sabe disso, né? Ela assentiu sem conseguir olhar para ele. Você precisa de ajuda. De verdade. Não dessa fiscalização. Você precisa de um médico que te trate com respeito. E precisa aprender a se respeitar também. Fernanda fechou os olhos, as lágrimas ainda escorrendo. Eu não sei mais como, Ricardo. Eu me sinto tão perdida. Ele segurou a mão dela. Eu vou te ajudar. Não mais a mãe, não mais ninguém controlando você. Você, assumindo sua vida de volta. Posso te indicar uma médica boa. E acho que uma psicóloga também seria importante. Porque isso aqui, ele apontou para a porta, para a sala lá fora, para o cadeado na geladeira. Isso não é sobre comida. É sobre você. Sobre o que você sente. Sobre o que você está carregando sozinha. Fernanda olhou para o irmão e, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente da vergonha. Sentiu uma brecha. Uma luz pequena, mas real. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ela pudesse sim sair daquele buraco. Mas não sozinha. Não sendo controlada. Sendo apoiada. Sendo vista como humana. Como alguém que merecia uma chance. A primeira consulta com a doutora Helena foi diferente de tudo que Fernanda tinha vivido. A endocrinologista não a julgou. Não a culpou. Não falou sobre controle ou falha. Ela olhou Fernanda nos olhos e disse: Diabetes tipo 2 não é uma sentença moral. Não é castigo. É uma condição que a gente aprende a gerenciar. E você vai aprender. Fernanda chorou ali, no consultório de alívio. Alguém finalmente estava tratando ela como gente. A doutora ajustou os medicamentos, explicou sobre contagem de carboidratos, sobre como o corpo processa açúcar, sobre a importância de comer regularmente para evitar picos e quedas. Mas mais importante, ela perguntou sobre a vida de Fernanda, sobre o divórcio, sobre a relação com a mãe, sobre o que ela sentia quando comia escondida. Comida não é só nutrição, Fernanda. Às vezes é afeto, às vezes é controle. Você precisa entender o que ela representa para você. Fernanda começou terapia também. No início foi difícil falar, expor as feridas, admitir que sentia vergonha, raiva, medo. Mas aos poucos, semana após semana, ela começou a entender que o cadeado na geladeira não era sobre comida, era sobre poder, sobre controle que ela tinha perdido sobre a própria vida, e que para recuperar esse controle, ela precisava estabelecer limites, não com agressividade, mas com firmeza. Ela confrontou Dona Lourdes. Não foi fácil. A mãe resistiu, argumentou, tentou justificar. Mas Fernanda, pela primeira vez, não recuou. Mãe, eu agradeço sua preocupação. Mas minha saúde é minha responsabilidade. O cadeado vai embora, hoje. Dona Lourdes tentou protestar. Mas você não tem controle. Fernanda respirou fundo e disse, com uma calma que ela mesma não sabia que possuía. Então eu vou aprender a ter, mas do meu jeito, não do seu. Ela tirou o cadeado e começou a reconstruir. Aprendeu a preparar refeições equilibradas. Comprou uma balança de cozinha, começou a medir porções, a ler rótulos, a planejar as compras. Não era sobre proibição. Era sobre escolha consciente. E pela primeira vez ela sentia que estava no comando. Não perfeita, mas presente, responsável. Fernanda voltou a caminhar. Todo dia, antes do trabalho, ela e Sofia iam juntas ao parque. A menina pedalava a bicicleta rosa enquanto Fernanda caminhava ao lado, conversando, rindo, reconectando. Sofia via a mãe diferente agora. Mais leve, mais inteira. E isso mudava tudo. Mamãe, você está mais feliz, Sofia disse um dia segurando a mão dela. Fernanda sorriu com lágrimas nos olhos. Estou, meu amor, estou. Os números começaram a melhorar. A glicemia caiu para 150, depois para 120. E, finalmente, 6 meses depois daquele Natal terrível, para 110 miligramas por decilitro, dentro do normal. Fernanda perdeu peso. Não porque estava se punindo, mas porque estava se cuidando. Porque estava viva de novo. Porque tinha voltado a acreditar que merecia cuidado. A relação com Dona Lourdes não se consertou da noite para o dia.
Mas aos poucos a mãe começou a recuar, a respeitar. E numa tarde, enquanto Fernanda preparava o almoço, Dona Lourdes entrou na cozinha e disse quase num sussurro: Eu só queria que você ficasse bem, mas eu errei. Desculpa. Fernanda olhou para a mãe e pela primeira vez em anos abraçou ela de verdade. Eu sei, mãe. Eu sei. Hoje, quando Fernanda olha para trás, para aquele Natal de 2024, ela ainda sente um aperto no peito. A humilhação daquela noite nunca vai desaparecer completamente. Mas ela aprendeu algo vital, que tocar o fundo às vezes é necessário para começar a subir. Que a vergonha só perde poder quando é exposta. E que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Ela guarda uma foto daquele dia, não da ceia, mas de uma semana depois. Uma foto que Ricardo tirou dela e Sofia no parque, os dois sorrindo de mãos dadas com o sol batendo nos rostos. Ela olha para aquela foto e lembra. Não foi o cadeado que a salvou. Foi a escolha de retomar o controle da própria vida. De parar de aceitar punição quando o que ela precisava era apoio. De entender que diabetes não define quem ela é apenas algo que ela gerencia. Sofia, agora com 8 anos, às vezes pergunta sobre aquele Natal. Mamãe, você lembra quando a vovó trancava a geladeira? Fernanda responde com honestidade. Lembro, meu amor. E foi horrível. Mas também foi o dia que mudou tudo. A menina pensa, depois diz. Às vezes as coisas ruins acontecem para a gente aprender, né? Fernanda sorri, beijando a testa da filha. Às vezes sim. Ela ainda toma medicação, ainda mede a glicemia, ainda faz escolhas alimentares conscientes. Mas agora, quando abre a geladeira, sem cadeado, sem medo, sem vergonha, ela vê algo diferente. Vê comida como nutrição, como autocuidado, não como inimigo, não como punição. E isso faz toda a diferença. Fernanda aprendeu que viver com diabetes tipo 2 não é sobre controle externo, é sobre autonomia, é sobre entender seu corpo, respeitar seus limites e fazer escolhas diárias que honrem sua saúde e sua dignidade. É sobre cercar-se de pessoas que te apoiam, não que te vigiam. É sobre terapia quando necessário, sobre perdoar a si mesma, sobre levantar toda vez que cair. E quando ela passa pela cozinha tarde da noite e vê a geladeira, aberta, acessível, confiável, ela lembra. Lembra do cadeado, lembra da humilhação. Lembra de Sofia chorando. E lembra também da força que encontrou para dizer: chega, essa é minha vida. Essas são minhas escolhas. Esse é meu corpo. E eu vou cuidar dele. Do meu jeito. Se você conhece alguém vivendo com diabetes, ou lutando com vergonha, controle, ou perda de autonomia, saiba disso. Não existe cura mágica. Mas existe recomeço. Existe apoio real. Existe respeito. E existe, sim, a possibilidade de viver com dignidade, saúde e esperança. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando há um cadeado na geladeira, porque no final não é sobre trancar, é sobre abrir. Abrir portas, abrir possibilidades, abrir o coração para aceitar que você merece mais do que punição. Você merece cuidado, e esse cuidado começa com você.